Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui novamente com vocês para compartilhar mais algumas mensagens, mais algumas reflexões, mais algumas análises. E desta feita nós vamos considerar hoje um pouquinho a respeito do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria com informações condensadas, ditos sucintos, mas que contém profunda sabedoria que, para aqueles que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, são provenientes do Criador. Para quem não acredita, pode tirar proveito da mesma forma, pois são, com certeza, observações muito úteis para a nossa vida diária. Então, aqui em Provérbios capítulo 21, falando a respeito daquela perspectiva que o ser humano tem, baseado na sua própria observação, nas suas próprias ideias, Provérbios capítulo, nós vamos examinar aqui a base da Bíblia. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas, no caso Deus, ou Jeová, Yahvé, dependendo da tradução da Bíblia que você usa, ou o Senhor, faz a avaliação dos corações. Então, é natural que o ser humano, do seu ponto de vista, tenha uma observação, as observações em geral são subjetivas, ou seja, eu acho que a minha opinião é a melhor, aquele ali acha que a opinião dele é a melhor, ele acha que por aquele caminho ali é melhor, o outro acha que o caminho dele é o melhor. A maneira de fazer determinadas coisas, para um é a maneira melhor, para outro a maneira dele é a melhor. Ou seja, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Porém, olhando de um ponto de vista geral, existem coisas que vão além da nossa opinião pessoal. Existem coisas que já foram testadas, já foram provadas e que são óbvias, que não envolvem questões subjetivas, questões de opinião. Eu gosto de fazer isso. Não importa se você gosta ou não. Existem coisas que são corretas, que são certas e que são erradas. Coisas que violam que é a lei do lugar onde nós vivemos, ou o senso comum, comunitário, Nós vivemos em grupos, então nós precisamos respeitar também um senso comum dentro do que é razoável, para que não existam conflitos, embora nós tenhamos a nossa opinião pessoal. E se nós não estivermos abertos também a ouvir a opinião dos outros, naturalmente nós vamos nos privar de grande crescimento, não só intelectual, mas emocional. A inteligência emocional, interpessoal, não vai se desenvolver se nós ficarmos restritos apenas à nossa visão das coisas. Por isso é importante dialogar, trocar ideias, conversar com outros, ler, aprender outras opiniões. A Bíblia fala também em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que diz assim: os planos do diligente seguramente resultam em vantagem, mas todo precipitado seguramente se encaminha para a carência. Em outras palavras, a pessoa diligente é aquela que calcula, coloca na agenda, estabelece objetivos, metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. E vai galgando cada degrau, vai analisando, vai calculando, vai medindo, vai fazendo as contas. Não é aquela pessoa que mete os pés pelas mãos, no ditado popular, que sai fazendo as coisas de forma atravessada, sem pensar. Aquela pessoa impulsiva, desajuizada. A pessoa diligente é aquela que tem uma projeção de vida, ela tem um plano de vida, ela tem dentro do que é razoável, ela projeta, embora viva no presente, para construir o futuro. É uma pessoa que é cautelosa de forma razoável. E aí o resultado disso é a vantagem. É uma pessoa que colhe os frutos do seu trabalho. A pessoa precipitada colhe os frutos da sua precipitação, geralmente desgraça, ou carência. A pessoa precipitada é aquela que não calcula os custos, sai se envolvendo, por exemplo, em questões financeiras. É a pessoa que aplica o dinheiro de qualquer jeito, não quer nem saber como é que está funcionando os rendimentos, como é que está a taxa de juros, etc. Ela não tem uma visão de mercado. Então ela sai fazendo, impulsivamente, ou baseado nos boatos, no que ela está ouvindo, mas não mede as consequências. E o resultado disso é a carência, geralmente envolvendo assuntos financeiros. Mas se aplica também, é claro, em outras áreas. Os versículos 9 e 19 falam aproximadamente do mesmo assunto. Melhor é morar
num canto do terraço do que com uma esposa contenciosa, embora numa casa comum. Versículo 19 diz: melhor é morar numa terra erma, desértica, do que com uma esposa contenciosa junto com vexame, vergonha, né? Aquela esposa que não respeita o marido, ou cônjuge. Quando a gente fala esposa aqui, né, usando-se a forma verbal de se aplicar lá no passado, né, o homem, geralmente, é aquele que vem à frente, depois a esposa, que é a dona da casa. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade mais moderna, onde se luta por direitos iguais, né? Mas nós entendemos que hierarquicamente, fisiologicamente, o homem tem a vantagem física sobre a mulher, o que não dá a ele, né, uma autoridade ou uma superioridade intelectual e nem, digamos assim, questões práticas. Não significa que o homem é mais habilidoso que a mulher. Ele pode ter mais força física do que a mulher, mais resistência do que a mulher em determinadas áreas, embora a mulher possa se sobressair em outras áreas. Mas o que está se tratando aqui é na questão da convivência, né? Não se aplica apenas a homem e mulher no matrimônio, pode se envolver pais e filhos. É muito melhor, às vezes, a pessoa prefere até ficar sozinho, isolado no mundo, do que viver num lar dividido, onde só existem conflitos, brigas o tempo todo, aquela perturbação como se fosse uma goteira caindo na sua cabeça o tempo inteiro, aquela porrinhação, você não tem paz. O que nos remete à ideia de que nós devemos zelar pela paz no lar, o que nós pudermos fazer para manter o sossego, né? Se não tiver nada de bom para falar, melhor ficar calado do que falar besteira, do que falar coisas que vão agredir os outros, que vai perturbar a paz dos outros. Então é melhor ficar quieto, do que ficar alimentando. Às vezes a esposa ou o marido está com aquele espírito brigão de ficar criando que zumbinha com qualquer coisa. Então o outro, né, que está num momento mais zen, o que faz? Fica quieto, muda de assunto, tenta... Ou então sai de perto. Melhor para manter a paz, né? É opinião, é claro. O versículo 13 diz assim: quanto àquele que tapa seu ouvido contra o clamor queixoso, do de condição humilde, ele mesmo também clamará e não se lhe responderá. É o axioma bíblico lá de Gálatas 6, versículo 5. Não, versículo 7. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, pessoas que são mãos fechadas, ou que não são bondosas, benignas, não são pessoas que sentem compaixão, né, não têm piedade, são aquelas pessoas de coração frio, que olham para a carência do outro, às vezes está no poder da mão dela, dar uma ajuda, pelo menos uma palavra de conforto, pelo menos emprestar o ouvido para uma pessoa desabafar. Pessoas frias, assim, no geral, colhem o mesmo resultado. A gente planta e a gente colhe aquilo que nós plantamos. Então, se você quer ser bem tratado, se você quer ser respeitado, se você quer, se você deseja realmente a felicidade, a melhor forma de alcançar isso é proporcionando isso aos outros. Porque, tecnicamente falando, assim, filosoficamente falando, o universo retribui aquilo que nós damos, como eco. O que nós falamos para o universo, ele responde para nós. Se nós falamos coisas boas, ele retribui coisas boas para nós. Se nós tratamos as pessoas de forma bondosa, de forma correta e justa, né, de modo honesto, nós vamos colher esse resultado. Talvez, pode ser que demore, do nosso ponto de vista, mas nós vamos, ou pelo menos vamos ter a consciência tranquila de que estamos fazendo o que é correto. Versículo 15 diz assim, Provérbios 21. Para o justo é uma alegria fazer justiça, mas há algo terrível para os que praticam o que é prejudicial. A pessoa que age de forma correta, segundo a lei, segundo os padrões de moral, de ética, uma pessoa que age corretamente, aquela pessoa que tem a tranquilidade de não precisar estar escondendo nada, de não precisar recorrer à mentira, porque ela não tem o que esconder, é uma pessoa que dorme tranquila, é uma pessoa que vive sossegada. Para ela é uma alegria agir assim. Ela não precisa ficar escondendo, tapando buracos, colocando a sujeira por debaixo dos panos para que ninguém veja, porque ela não tem o que esconder. É uma pessoa que está tranquila ali, tem a sua ficha limpa, dentro do que é razoável aos seres humanos. Versículo 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua está guardando a sua alma das aflições. Novamente, Provérbios nos traz a atenção a ideia, né, de que muitas vezes, né, aquele provérbio que nós já conhecemos, né, o peixe morre pela boca.
que nós devemos resguardar a nossa fala, tomar cuidado com o que nós falarmos. Se não tivermos coisas boas, se não tivermos certeza, se não soubermos de algo, é melhor não falar. É melhor evitar o vexame, é melhor evitar constranger outras pessoas, ou depois tentar consertar o que falamos indevidamente, por não medirmos as nossas palavras. Ouça, né? Ser rápido no ouvir, está lá em Tiago, capítulo 1, se não me engano, versículos 19 ao 22. Devemos ser rápidos no ouvir e vagarosos no falar. Ouça primeiro, analise primeiro, entenda o contexto, entenda a situação, para que depois, aí sim, se lhe for concedido o dom da fala, falar com propriedade. O versículo 25 então diz: o próprio anelo do preguiçoso o entregará à morte, pois as suas mãos se negaram a trabalhar. Mais uma vez, Provérbios traz atenção aqui o perigo de sermos pessoas preguiçosas. Mas quando falamos preguiçoso, não é só aquela pessoa que fica na rede sem querer fazer trabalhos manuais. Preguiçoso em todos os sentidos. Uma pessoa que não se empenha, por exemplo, para cultivar um bom relacionamento matrimonial com o seu cônjuge. Uma pessoa que é preguiçosa em melhorar, né, a sua aproximação com os seus filhos, a educação dos seus filhos. Uma pessoa que é preguiçosa nesse sentido, que sempre vai tapando os buracos, comprando presentes, agradinhos para os filhos, ao invés de dar educação. Uma pessoa que é preguiçosa nesse sentido. Quer ver exemplo? Geralmente pais que são preguiçosos em educar os filhos são vencidos pela pirraça. Já viu isso? Um exemplo, ó. Às vezes, aí a mãe ou o pai está lá com a criança, aí a criança começa a fazer bagunça, começa a mexer nas coisas que não deveria, num lugar, digamos assim, está lá no hospital, está em algum lugar, começa a fazer coisas que não deve. Aí o pai fala, não mexe aí, pega a criança no colo. Aí a criança começa a espernear. Aí o pai tem preguiça de dar a disciplina que a criança precisa, de conversar com ela, ou já deveria ter feito isso em casa. E aí o que faz? Para não passar vergonha, para não ver a criança chorando, solta a criança. Aí dá o celular, toma aqui, mexe com o celular. Mexe nisso aqui, aí dá um documento. Eu já vi isso. Dá identidade para a criança brincar, para distrair. Por quê? Porque tem preguiça de dar a educação que deveria dar. Às vezes os pais têm preguiça de passar tempo com os filhos, aí o que faz? Aí dá um videogame. Antigamente era videogame, né? Dá uma bicicleta, aí dá um presente. Vai, toma isso aí, ó. Sai de perto de mim, quero cuidar de mim. Não quero saber de você. Em outras palavras, é o que os pais preguiçosos em relação aos filhos está dizendo. Ele está tapando, né, ou tentando subornar, ou, digamos, barganhar a sua atenção, o seu carinho, a sua presença de pai, mãe, com agrados. Isso é uma preguiça. No trabalho, preguiçosos, não trabalham, não fazem o que deveria fazer, fica empurrando, fica conversando fiado, jogando conversa fora, andando para lá e para cá à toa, para passar o tempo, para dar hora de ir embora, enquanto deveria estar ali cuidando do seu trabalho. Preguiçosos. Preguiçoso no sentido intelectual, acadêmico, não estuda, não aprende, não melhora, não desenvolve, não faz um curso para aprender mais, para se qualificar mais, porque o mercado está em desenvolvimento o tempo todo. Hoje você tem uma profissão, está com a carteira assinada, mas você sabe amanhã? Tudo está mudando. Preguiçosos, ficam acomodados na zona de conforto. Não vislumbra aquilo que está à sua volta. Pensa só no agora, no aqui e no agora. Preguiçosos. Resultado? O próprio anelo do preguiçoso o entregará à morte. Morte em sentido emocional, em sentido intelectual, em sentido físico até. Esses são conselhos que, com certeza, independente de você crer que a Bíblia é a palavra de Deus ou não, são conselhos que vão muito além de crenças num Deus supremo. São conselhos de sabedoria para uma vida plena e feliz. E eu queria, então, estou tendo, né, o privilégio aqui de compartilhar com vocês um pouquinho mais. Até os nossos próximos vídeos.